E aí, tudo bem? Hoje nós vamos começar uma sequência de aulas para entender o que é mol. Mol é um daqueles assuntos que podem travar todo o avanço do sujeito no estudo da química e não é um conceito difícil, mas a gente precisa ter cuidado com o alicerce. É isso que a gente vai fazer ao longo desta e das próximas aulas. São 5 aulas para a gente entender a parte fundamental desse conceito. Tá? Muitas vezes a pessoa tem dificuldade em mol por causa da matemática ou por causa da interpretação dos enunciados, mas geralmente o problema está nos conceitos fundamentais. A gente tem que criar um alicerce e ir colocando um tijolinho em cima do outro, construindo conhecimentos. O que eu quero dizer é que, se você é uma pessoa que se sente iniciante nisso, o iniciante é aquele que tem dificuldade, que não consegue compreender algumas palavras, alguns conceitos que estão envolvidos, eu quero te transformar num iniciado. O iniciado é aquele sujeito que já superou, com a ajuda de alguém, essas dificuldades iniciais. E uma vez superadas essas dificuldades, ele tem condição de avançar por si só, de caminhar sozinho, porque aprendeu a aprender. E para você atingir esse estágio de iniciado e poder continuar seus estudos de química, eu quero te ajudar nessas 5 aulas a compreender o que vem antes e embasa o conceito de mol. Então não adianta eu chegar para você e definir o que é mol, porque a definição de mol por si, se você ler, ela é muito difícil de entender. Ela não se autoexplica. De fato, entender o que é mol é entender o que essa definição significa. E a gente precisa trilhar um caminho para fazer isso. Esse caminho vai envolver 5 aulas e nessa primeira aula a gente vai trabalhar nesse nível mais elementar aqui. Por que se inventou o conceito de unidade de massa atômica? Qual é a necessidade? E por que a unidade de massa atômica ela foi criada da forma que ela é definida? É isso que nós vamos fazer nessa aula. E para isso a gente vai começar entendendo alguns aspectos da tabela periódica que muitos estudantes acham que sabem, mas na verdade cometem alguns erros. A primeira coisa que você faz quando você vai consultar uma tabela periódica é o quê? É, sem dúvida, procurar o quadro legenda. Nesse caso, o quadro legenda está aqui. E essa tabela periódica, ela te oferece o nome dos elementos, o símbolo dos elementos, o número atômico e a massa atômica. Se você tentar achar água aqui, você não vai encontrar nem o dióxido de carbono, nem a amônia, nem o ácido sulfúrico, porque esses exemplos não são elementos químicos, são substâncias químicas, esse assunto para outro momento. Aqui estão os elementos. Cada elemento químico é caracterizado pelo número atômico, isso é, pelo número de prótons que tem no núcleo dos seus átomos. Então, quando a gente fala, por exemplo, hidrogênio, a gente está se referindo a todo e qualquer átomo que tenha um próton no núcleo. Nós dizemos que esse 1 é o número atômico do hidrogênio. Quando nós falamos hélio, nós estamos nos referindo a todo e qualquer átomo que tenha 2 prótons no núcleo, número atômico 2. E assim vai, lítio 3, berílio 4, boro 5, carbono 6, cada elemento se caracteriza pelo seu número atômico. E cada elemento tem um nome e um símbolo. Importante, nunca chame de fórmula do elemento. Elemento não tem fórmula, o elemento ele tem um símbolo. Fórmula a gente vai usar para representar substâncias, esse é um assunto para uma outra aula. Então, cada elemento tem o seu símbolo. E tem 20 elementos que tem uma coisa muito, muito, muito especial. E nessa aula nós vamos começar com esses 20. São esses que estão assinalados aqui. O que eles têm em comum? Todos eles na natureza, no nosso planeta, são encontrados na forma de um único isótopo, na forma de um único tipo de átomo. Quer dizer que é caracterizado por um núcleo com um certo número de prótons e um certo número de nêutrons. Todos os átomos de berílio na Terra são idênticos no que diz respeito à composição nuclear. Todos os átomos de flúor, todos os átomos de sódio e assim por diante para todos esses 20. E cada um desses 20 átomos
pode ter a sua massa medida. E essa massa se chama massa atômica. Então, nesta aula, eu vou tentar mostrar para você o que esta tabela que está aqui significa. Então, sem pânico, tá? Muita calma, nós vamos espremer essa tabela para compreender o que ela significa. A primeira coisa que eu te digo é, eu tenho aqui uma relação de átomos, cada um desses átomos está representado pelo símbolo do elemento, um número embaixo e um número em cima. O número embaixo é o número de prótons no núcleo, que é o número atômico, e o número de cima é um número que indica a soma de prótons mais nêutrons. E cada um deles pode ter a sua massa determinada. Essa massa se chama massa atômica e ela é expressa numa unidade representada por U, chamada unidade de massa atômica. Antigamente ela era representada por UMA. Há muitos e muitos anos ela é representada por U, unidade de massa atômica, ou se preferir, unidade de massa atômica unificada. Bom, agora vamos entender uma coisa importante que está aqui. Tá? Como é que essas massas são determinadas? Eu vou mostrar para você uma noção de como é que funciona o aparelho onde elas são determinadas. E por que eu quero mostrar essa noção do aparelho? Para que você entenda por que teve que ser criada uma unidade especial para medir a massa de átomos. Esse aparelho se chama espectrômetro de massa. O espectrômetro de massa, ele não é uma balança como essa, porque nós não podemos medir massa de átomos nesse tipo de balança. Eu já chego no espectrômetro de massa. Mas eu pus esse desenho da balança aqui para lembrá-lo de uma coisa. Massa é uma grandeza. O que é uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir. Volume, pressão, temperatura, comprimento, massa. São exemplos de grandezas. E o que é medir? Medir é comparar com um padrão. Então, quando nós medimos a massa de alguma coisa, nós estamos comparando com um padrão. E o jeito mais simples de entender essa comparação é pensar na mais antiga das balanças, que é uma balança de 2 pratos. Ela é uma gangorra e ela vai ficar equilibrada, ou seja, nem o prato de lá vai estar mais para baixo, nem o prato de cá vai estar mais para baixo, os dois vão estar no mesmo nível, a balança estará equilibrada, desde que a massa que está nesse prato seja igual à massa que está nesse prato. Se desse lado você coloca objetos de massa conhecida, por exemplo, 100 gramas e 500 gramas, masculino, tá? A unidade de grama é masculino, o grama. 100 gramas, 500 gramas. Se você coloca esses objetos para contrabalançar a massa desse objeto, isso significa que esse objeto tem massa 600 gramas. Então note que medir é comparar com o padrão. No caso, o padrão é o grama, mas poderia ser quilograma, tonelada, etc. O caso é que não dá para medir a massa dos átomos numa balança desse tipo, porque o prato da balança é constituído de zilhões de átomos. Não tem como você manipular individualmente, átomo por átomo, colocando numa balança dessa e colocando alguma coisa do outro lado para contrabalançar. O equipamento que se usa se chama espectrômetro de massa, e aqui eu vou dar uma noção de como é que ele funciona. Essa parte em azul claro é o interior do equipamento. E aqui nesse local é injetado uma amostra contendo os átomos cuja massa você quer determinar. Dentro desse aparelho a pressão é muito baixa, então quando você injeta essa amostra já vaporiza. E esses átomos vaporizados, eles são acelerados pelo funcionamento do equipamento. É um equipamento que usa eletromagnetismo, tem uma série de placas carregadas. Os detalhes não vêm ao caso aqui nessa nossa conversa. O que vem ao caso é que o equipamento consegue acelerar esses átomos. E quando esses átomos estão nesse ponto, tanto átomos mais leves quanto átomos mais pesados, todos foram acelerados de tal forma que adquiriram a mesma energia cinética. E a partir desse ponto eles entram nesse compartimento aqui, nessa câmera, onde o que acontece? Eles são forçados a realizar movimentos em trajetória circular. Eles são forçados porque existe um ímã
grande eletroímã, um eletroímã muito de campo magnético muito intenso, com um polo para frente, outro polo para trás dessa câmara, mas o que importa é que eles são forçados a fazer essa curva. Os átomos mais pesados, eles têm uma inércia maior, e eles fazem uma curva mais aberta, é mais difícil de forçá-los a fazer a curva. Já os átomos mais leves fazem uma curva mais fechada. Então o que acontece é que esses átomos acabam batendo nesse anteparo cor de laranja, que é um detector, e esse detector está acoplado a um computador. Então o que é possível é medir os pontos em que esses átomos colidiram com o detector. Bom, usando alguns cálculos provenientes da física, como o equipamento ele mede o raio dessa curva, uma vez medido o raio dessa curva, é possível comparar o raio de dois átomos, da curva de dois átomos, e achar a relação entre as massas. Quer dizer, quantas vezes o mais pesado é mais pesado que o mais leve. E é assim que se determina a massa de um átomo em comparação com o outro. Então note, não é uma balança de dois pratos, não é efetivamente uma balança, mas é um dispositivo que funciona baseado na diferença de massa dos átomos. Cada um desses átomos, repetindo, ele vai fazer uma trajetória curva e vai ter o raio dessa trajetória medido pelo equipamento. Agora, um desses átomos precisa ser escolhido como referência, precisa ser escolhido como um padrão. Em vez de escolher um átomo e dizer que ele tem massa 1, ou que ele tem massa 100, ou que ele tem massa 50, se optou por escolher um átomo que é bastante comum nas moléculas da química orgânica, que é o átomo de carbono, e se escolheu o isótopo 12 do carbono, quer dizer, os átomos de carbono que têm 6 prótons no núcleo, 6 nêutrons no núcleo, totalizando 12 partículas na composição nuclear. E aí, quando você injeta nesse equipamento vários átomos e um deles é o isótopo 12 do carbono, o que acontece é que uma dessas colisões vai ser detectada e ela se refere a esse átomo de carbono. E aí, em relação a ele, é possível determinar a massa de átomos mais leves e átomos mais pesados, comparativamente. Então note que nós não estamos usando massas de 1 grama, 1 quilograma, 1 tonelada ou qualquer miligrama, micrograma, nanograma, nós estamos fazendo uma medida relativa. Eu só dei essa noção resumindo essa história do espectrômetro de massa. É um equipamento que permite determinar a massa de um átomo em relação ao outro, quer dizer, comparado ao outro. Então você pode comparar todos os átomos, mas um deles é escolhido como padrão para que todos os outros tenham a sua massa expressa. E esse átomo aqui que foi escolhido por conveniência, por causa da sua presença em muitos compostos orgânicos, esse átomo ele tem a sua massa definida como 12 unidades de massa atômica. Poderiam ter escolhido o valor 1, o valor 100, o valor 50, o valor 1000, o valor 0,1, mas escolheram o valor 12. Então, esse átomo tem massa 12U. Então, a definição de unidade de massa atômica é essa que está aqui. Por definição, a massa de um átomo de carbono 12, isto é, aquele átomo que tem 6 prótons no núcleo, mais 6 nêutrons no núcleo, totalizando 12 partículas nucleares, e por ter 6 prótons no núcleo, número atômico 6 é do elemento carbono, a massa desse átomo é 12,00. Eu coloquei esse monte de zeros aqui para enfatizar o seguinte: por definição, essa massa é exata, 12U. 12 exato. E a massa dos demais átomos é determinada experimentalmente. Como? Num espectrômetro de massa. E mesmo que você esqueça a noção de funcionamento do espectrômetro de massa que eu dei agora há pouco, basta você saber o seguinte, que para medir experimentalmente a massa dos átomos, se usa um aparelho que compara as massas. E essa comparação é feita em relação ao carbono 12. Ora, se o carbono é 12, digamos que um átomo tem o dobro da massa. Esse átomo vai ter massa 24U. Imagine que um átomo tenha metade dessa massa, 6U e assim por diante. Então, voltando àquela tabela, se você injetar no espectrômetro de massa um berílio 49, quer dizer, o berílio 9, aquele que tem 4 prótons e 5 nêutrons,
a massa medida vai ser essa aqui. O flúor 19, a massa medida vai ser essa aqui e assim por diante. Em que unidade? U. Lembrando que U é uma escala criada definindo-se que o carbono 12 tem massa 12 em U. E aí você vai ter átomos mais pesados que o carbono 12 e vai ter átomos com menor massa, átomos mais leves. Agora vamos pegar o berílio, o primeiro da lista aqui para a gente analisar com mais calma. Tá? A massa dele é 9,012183 U. E aí você deve estar pensando assim, mas me encanto, eu jurava que esse 9 é a massa dele. E eu achei que a massa dele era 9U redondinho. Tô errado? Tô errada? Sim, está. E esse é o conceito central dessa aula. Aprender a diferença entre este 9 e esse 9,01 do... Vamos lá, tá pronto? Tá pronta? Vamos lá. Esse 9 que está aqui, ele é chamado de número de massa. Número de massa não é a mesma coisa que massa atômica. Vamos aprender a diferença. O que é número de massa? Número de massa é um número inteiro, sempre inteiro. Não existe número de massa fracionário, porque ele expressa a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Então é um número inteiro. Por definição, é a soma do número de prótons e do número de nêutrons que tem no núcleo de um átomo, e é um número que não tem unidade, é um número adimensional, é um número puro. Então esse 9 aqui significa que no núcleo dos átomos de berílio que existem na natureza, no nosso planeta, existem 9 partículas no núcleo. Essas 9 partículas são 4 prótons, como você vê aqui, 4 prótons, e tem 5 nêutrons, 4 mais 9, 4 mais 5 total 9, 4 prótons, 5 nêutrons total, número de massa 9. E o que é a massa atômica? A massa atômica não é a mesma coisa que número de massa. A massa atômica é uma massa que é determinada num equipamento apropriado, chamado espectrômetro de massa. A massa atômica, ela tem unidade, a unidade é U. E o importante fato sobre a massa atômica é todas as massas atômicas têm números decimais, exceto uma. Só o carbono 12, quando eu injeto ele no equipamento espectrômetro de massa, o carbono 12, a massa dele é considerada 12 redondo, exato. Todos os outros átomos, por exemplo, o carbono 13, o carbono 14, e todos esses que estão aqui na minha tabela, por exemplo, cada um vai ter uma massa, essa massa não é inteira. Então, repetindo, massa atômica não é um número inteiro, é determinada experimentalmente num equipamento apropriado e tem unidade. A unidade é U, unidade de massa atômica. Mas você deve estar percebendo que esse valor aqui, se você arredondá-lo para o inteiro mais próximo, coincide com o 9. E se você pegar todos os outros valores que estão nessa tabela e arredondar para o inteiro mais próximo, vai coincidir com o número de massa. E aí você deve estar se perguntando, por quê? Por que coincide, mas não é igual? A resposta é que tem 2 motivos. Por que, repito, o que eu estou querendo explicar nesse momento? Por que a massa atômica não é exatamente igual ao número de massa? É porque cada próton e cada nêutron, tem uma massa que não é exatamente um U, não é exatamente rigorosamente um U. Inclusive a massa do próton e a massa do nêutron não são exatamente iguais. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, e esse não dá para eu explicar nessa aula, mas eu só vou mencionar, não impacta em nada o seu entendimento, é que se você medir a massa de prótons e de nêutrons isolados, e depois medir a massa do conjunto formado por eles, que é o núcleo do átomo, nesse conjunto existe uma massa um pouquinho menor, ligeiramente menor. É um efeito chamado defeito de massa ou efeito de empacotamento, que é explicado pela teoria da relatividade, mas não vem ao caso aqui. Resumindo essa história, prótons
e nêutrons não têm exatamente a mesma massa, e essa massa não é exatamente 1U. Por isso que a massa dos átomos não é inteira. Mas ela é muito próxima, se você arredondar para o número inteiro mais próximo, coincide com o número de massa. Aí você deve estar pensando assim, afinal de contas, o que está expresso na tabela periódica? É a massa ou é o número de massa? Resposta, o que se expressa na tabela periódica é a massa atômica. A massa medida no espectrômetro de massa. E por que nessa aula eu tenho que pensar nesses 20 elementos? Porque são os mais simples de entender, daí colocá-los na primeira aula. O que esses 20 têm em comum? Só tem um tipo de átomo. E se só tem um tipo de átomo, quando eu faço a medida da massa, está medida e é só colocar na tabela periódica. Então vamos pegar o primeiro exemplo que nós temos aqui, que é o do berílio. A massa é 9,01 papapá. A gente pode colocar esse valor inteiro, esse valor completo na tabela periódica. Mas nós podemos expressá-lo não com todas essas casas depois da vírgula, não com toda essa precisão. Eu posso colocar com 3 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula, 1 casa depois da vírgula. Geralmente se faz com 1 casa depois da vírgula as tabelas periódicas. As tabelas são expressas assim. Então se você olhar o berílio na tabela periódica, você vai ver que a massa dele é 9,0. Isso não quer dizer que a massa dele foi medida e deu um resultado inteiro, não é isso. Ela foi medida, deu um resultado com várias casas depois da vírgula, mas aqui foi apresentado com 1 casa após a vírgula. Poderia, repito, ter sido apresentada com 2, com 3, com 4, ou até arredondado para um número inteiro. Um segundo exemplo é o do flúor, 18,99, etc. Note que se eu expressar isso com 1 casa depois da vírgula, eu não posso escrever 18,9, perdão, porque depois desse 9 vem um outro 9, então eu tenho que fazer o arredondamento correto. Expresso com 1 casa depois da vírgula, esse número é 19,0, e é isso que você vai encontrar na tabela periódica. A massa do flúor é 19,0. O quê? U, em relação à unidade de massa atômica. O terceiro exemplo, sódio 23 é o isótopo e a massa é 22,98 papapá. Expressando com 1 casa depois da vírgula, eu não posso escrever 22,9 porque o próximo algarismo é um 8. Né? Quando o algarismo seguinte é 5, 6, 7, 8, né? De 5 para cima, a gente vai arredondar, elevando ali para, no caso, 23,0. E é isso que a gente encontra na tabela periódica, sódio, massa 23,0. E assim sucessivamente. Um caso interessante é o do iodo. O do iodo, 126,9, depois desse 9 vem um 0, e aí se eu expressar isso com 1 casa depois da vírgula, vai dar 126,9. Eu não vou escrever 127,0. É um arredondamento matemático. Então, no caso, 126,9 é a massa atômica do iodo. Então você já entendeu que massa atômica, como qualquer massa, é uma grandeza. Massa atômica quer dizer a massa do átomo. E na tabela periódica, para esses 20 elementos que eu escolhi, que são os únicos 20 que ocorrem na natureza como um único tipo de átomo, um único tipo de isótopo, para esses 20, o que a tabela mostra é a massa medida no espectrômetro de massa. Essa massa está em U, não está escrito aqui U, mas tem que ser interpretada dessa maneira, e não é um número inteiro, é um número fracionário. Só que pode ser apresentado esse valor na tabela periódica como um número com 1 casa depois da vírgula, 2, 3, 4, até onde a precisão da medida permitir. Legal? Então bom quando a gente entende, né? Bom, aí o que a gente pode dizer? E os outros? Qual é a complicação dos outros? Bom, os outros têm 2 tipos de complicação. Se você pegar esses 20, todos eles, quando você põe no espectrômetro de massa, a massa medida é muito próxima do inteiro. É 0,9 ou 0,01, quer dizer, é um número muito próximo do inteiro. Os demais, se você olhar na tabela, você vai encontrar casos como, por exemplo, do cloro, 35,5, que
está bem distante do número inteiro, né? E isso tem a ver com o fato de não existir apenas um único tipo de cloro na natureza. Existe mais um tipo de cloro. E esse é um assunto para a próxima aula. Outra coisa que você vai encontrar nas tabelas periódicas é que alguns valores de massa atômica aparecem entre colchetes. E esses que aparecem entre colchetes sempre são expressos como número inteiro. E nós precisamos entender o que significa essa representação. Essas dúvidas a gente vai deixar para a próxima aula. Na aula de hoje, o que a gente viu então? Que houve a necessidade de criar unidade de massa atômica. Por quê? Por causa do funcionamento do equipamento que mede a massa do átomo. Ele não é uma balança no sentido comum, mas ele consegue medir a massa. Agora, todas as massas são medidas em relação a um padrão. Se escolheu como padrão o carbono 12, e em vez de dizer que esse átomo ele tem massa 1, ou 100, ou 50, se escolheu o 12. Ele é o único que, por causa da definição, tem massa exata. Todos os outros átomos você injeta no espectrômetro de massa, mede a massa e ela dá um número que não é inteiro. E esse número pode ser expresso com várias casas depois da vírgula, depende da precisão do equipamento que foi usado para fazer a medida. Na tabela periódica você vai encontrar esses 20 átomos com a sua massa mostrada, com geralmente uma casa depois da vírgula, mas há tabelas que têm uma precisão maior. Então, para responder a pergunta dos outros, que não são esses 20, a gente precisa da próxima aula. Espero que você tenha entendido, que essa primeira aula tenha feito uma real diferença para você perceber que número de massa e massa atômica não são a mesma coisa. É isso aí e até a nossa próxima aula.